É um tema que realmente, além da questão profissional, né, porque tem esse lado, que é o que a gente busca, mas também me acrescenta pessoalmente em muitos aspectos. Então, eu vou falar, e agora nós estamos num momento especial, eu acredito, com relação a esse tema, porque o mundo jurídico está dando uma atenção especial à mediação e à conciliação. Temos aí, né, como qualquer novidade que surge, pontos a serem conversados, a serem melhorados, a serem compreendidos, né, porque também fica aí um tema que não é tão claro e não se sabe muito como lidar, mesmo, né, para o operador do direito, né, nós, advogados. Então, aquela dúvida, né, conversando ali um pouco com o doutor Valdemir, mas é uma área em que o advogado perde o seu campo de trabalho ou não. Enfim, então, tem aí algumas questões que, aos poucos, nós estamos nos deparando e precisando tomar aí, ter conhecimento para poder participar, mas são institutos que podem, né, e ajudam realmente a questão do acesso à justiça. E tanto é que o CNJ já está transformando, né, como uma questão de política pública, essa questão do acesso à justiça. Então, o que é o acesso à justiça? É somente se ingressar com uma ação? É ter uma sentença ao final? Né, e até uma experiência maravilhosa que eu participei, de implantação do setor de mediação nos fóruns de família de Santo Amaro, né, eu com mais 4 colegas mediadoras. Eu trabalhei lá por 3 anos, e elas continuam ainda lá, nesse trabalho, de a gente escutar de juízes dizendo, eu sentencio, mas eu percebo que eu não soluciono a questão da vida dessas pessoas que estão ali. Então, por todo esse momento em que realmente acho que se coloca como uma crise no Poder Judiciário, né? Então, que momento nós estamos né, volume excessivo de ações, juízes que não conseguem fazer o trabalho porque não tem tempo, pessoas que são tratadas como números, né? Então, quando até para uma audiência, né, quando é chamado, número tal e número tal, não, né, não são pessoas que estão ali. Então, eu acho que são todos esses pontos de reflexão que nos traz, né? Então, quando a gente tem esse setor, e tem vários setores de mediação e de conciliação, nós vamos também falar um pouco da diferença entre a mediação e a conciliação, que também está acontecendo aí uma confusão com relação a esses 2 institutos, mas que tem uma outra forma de atuação. Então, um momento de se receber até na sala, para fazer audiência, não é uma sala de audiência onde tem a figura do juiz. Nesse trabalho nosso, nós trabalhávamos com uma mesa redonda, então não tinha uma posição de poder do mediador, né? Então, aí também tem uma coisa que, na conciliação, às vezes ainda acontece isso, a gente vê, mas da posição do conciliador se colocando no lugar de um juiz, ou né, que não é isto, não é isto. Então, como a gente pode também estar alerta para não incorrer nos erros e de se repetir um modelo com relação a uma justiça que venha de fora para dentro, e que não é esse o propósito da conciliação e da mediação. Então, é todo é um contexto que se diferencia, as atitudes são diferentes. Não dizendo, claro, que aqui, né, eu sou apaixonada pelo tema, mas não estou dizendo que isso é o melhor dos mundos e que não haja problema. Mas eu acho que é uma evolução com relação a essa questão de se ter acesso à justiça, né? E eu gostaria, só para poder ter uma noção, uma ideia, antes de começar aqui a falar do tema, para pedir para vocês só levantar as mãos, para a gente saber, assim, todos aqui são advogados ou não? Temos aqui pessoas que não são advogadas? Grande parte não é advogada, esses não são advogados. Área de psicologia, certo? Assistente social, tem alguém? Os outros que levantaram as mãos, que não são advogados, em psicologia? Maravilha. Estudante, vocês duas. Contador. Ótimo.
Perfeito, maravilha. Ótimo. Ótimo. Perfeito. Muito bom. Por favor. Mediador na área da educação, né? O que tem um pouco... E bacharel em Direito, tem um pouco a ver com a justiça restaurativa. Eu vou colocar um pouquinho só, né, o foco hoje é mediação e conciliação. Mas, como também faz parte do meu objeto de pesquisa, a justiça restaurativa, dá uma pinceladinha só que também eu trago aqui. Depois, ao final, vocês querendo saber um pouco mais, a gente vai conversando. E, desculpa, você tinha levantado a mão? Estudante de Direito. Perfeito. Ótimo. Então, vamos começar aqui uma conversa, né? Então, eu vou, só para a questão de organização, eu vou falando aqui, e, ao final, a gente volta, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida ou alguma reflexão que vocês queiram fazer ao longo do que eu falei, enfim. Mas a questão é só para a gente poder, eu tinha combinado aqui com o doutor Valdemir, faço a palestra, né? E aí, depois, a gente abre para poder ter esse bate-papo, tá bom? Bom, vamos lá. Então, eu inicio, né, por essa questão assim, de a gente pensar, né, quais são os princípios constitucionais que se busca na hora, né, no momento em que se vai procurar a justiça, né? Então, o acesso à justiça, como eu falei, que aí é um conceito muito mais amplo do que o acesso à justiça de se ingressar com uma ação. Mas que justiça é essa, né? Realmente está devolvendo e podendo resolver no sentido de solucionar e pacificar as questões da sociedade ou não. A questão da dignidade da pessoa humana, que também falei um pouco, né? Tratadas como número, pessoas que não têm voz, pessoas que, é claro que o advogado é importantíssimo, e também, né, ao longo vou conversando e falando também dessa experiência de Santo Amaro, que foi uma experiência, para mim, importante, né, ímpar, da valorização do advogado no processo de mediação, mas não é o advogado que deve falar. Quem fala são as pessoas que estão ali, são as questões da vida delas, né? Então, o advogado é um veículo para trazer essas questões, mas, para serem tratadas, né, dignamente, elas precisam ter voz também em todo o processo. E aí o princípio do contraditório, né, que é tão conhecido no mundo do direito, que é essa questão, direito de voz, possibilidade das pessoas se colocarem frente ao outro. Quando a gente fala do princípio do contraditório, é que todos têm direito à defesa, né, na questão apenas jurídica. Mas aí, trazendo isso para a realidade, então, que direito à defesa é esse, né? Então, pela experiência, eu pude perceber que o simples fato de você dar a possibilidade da pessoa se colocar, contar o que aconteceu na vida dela, o porquê que ela está ali naquela situação, ela já se sente digna de alguma forma e já também contemplada de alguma maneira de, olha, eu fui ouvida, né? Eu fui considerada como ser humano, com as minhas questões. E isso já é um passo para a resolução da questão. Só o fato de poder, né, trabalhar, quem era da área de psicologia, a questão da narrativa, né, de você elaborar o que você fala, no momento em que você fala, não é só o falar, reclamar, mas é um momento em que passa, né, dos sentimentos, das sensações, e que vai para um racional, para o pensamento, e que aí tem uma elaboração toda. E, né, falando um pouco a questão da mediação, eu acredito que é uma área a gente não pode, né, a coisa do fechar, porque é tão aberta, é uma transdisciplina. É uma disciplina em que vem e que tem aportes de todas as outras disciplinas. Então, vem aí conhecimento de antropologia, sociologia, psicologia. Então, nesse curso, né, de pós-graduação que eu fiz na PUC, eu fiz dentro da cadeira de psicologia clínica. E tinha todos esses conhecimentos, porque daí você consegue olhar o ser humano com todas essas nuances, né?
Depois, a prestação jurisdicional e pacificação social. Então, a gente, né, qual é o objetivo? Né? Se procurar a maior efetividade do sistema processual. A relação processual como relação inter- e intrapessoal. Então, no momento em que se forma uma relação processual, né, em que se tem um número porque se ingressou com uma ação, existe todo um contexto que, dentro daquela situação. Existem emoções, existem sentimentos, e para que ela seja mais efetiva, né, quando colegas que trabalham aí com o processo civil, enfim, não dá para a gente pensar somente como instrumento de resolução se a gente olhar só com os nomes, que ação que eu preciso ingressar. Né, que, às vezes, o operador do direito pode incorrer no erro de, olha, vamos ter aí só a questão dos nomes e preocupados com qual é a ação mais importante, como se fosse um jogo apenas, né, um jogo onde tenha uma eficiência maior na arte de jogar processualmente, né, devo entrar agora ou não, claro que isso faz parte, é importante também, mas existe toda a relação que está acontecendo ali. E ter uma abertura de olhar para essa questão humana propicia uma outra forma de atuação. Né, o básico é a relação humana que fundamenta a relação processual. Nunca se perder isso de vista. Né? Estamos tratando de pessoas, estamos falando de pessoas. A ciência jurídica, né, como outras ciências, né, tivemos um momento da divisão, né, que foi cartesiana, a divisão de corpo e mente. Então, a gente teve, e somos hoje, né, até a própria divisão das matérias, ao tratar cada matéria de um tema, como se a gente fosse completamente dividido e compartimentado, e nós não somos. A vida não é assim. Né? Tudo se comunica. Todas as questões se interrelacionam de alguma forma. E o direito teve também influência dessa questão. Né? O espírito e a matéria foram divididos, levou ao entendimento do universo como um sistema mecânico, subdividido em peças que não se comunicam. Sujeito e objeto, juiz e relação processual. O juiz, estando completamente, o que já não acontece mais. Quantos juízes a gente hoje conhece e percebe em audiências, juízes que se mobilizam, juízes que são afetados, né? Que se deixam afetar pela questão emocional, pela questão humana que está ali. Então, não é essa divisão toda. A razão e verdade, que é a grande questão também do mundo do direito, né, a busca da verdade real. Então, que verdade é essa? A mediação quebra completamente esse conceito e dá uma bagunçada, porque não existe uma única verdade. Existem verdades que podem ser construídas e que o mediador, capacitado para tanto, porque não é fácil ser mediador, é muito difícil, você está numa posição onde você não tem a razão, onde você não tem a verdade, você não tem o saber maior para dizer o que é bom para a vida daquelas pessoas. A sua habilidade é poder que elas, por elas próprias, e na interação daquele momento, elas consigam descobrir e construir uma verdade que atenda a ambos, e não uma razão e única verdade. Então, realmente é um tema que dá uma mexida muito grande com a questão do mundo jurídico, que causa uma insegurança num primeiro momento, porque é completamente incerto. Realmente não é a questão da letra da lei, do positivismo da letra da lei, é colocado em xeque, é colocado que não dá para ser analisado pura e simplesmente como uma regra, sem levar todos os outros elementos em consideração. A abertura do sistema judiciário para o diálogo com outras áreas do saber. Vem aí a questão da transdisciplina. Vem aí o poder judiciário, o sistema judiciário, o mundo jurídico, nós, advogados, com a capacidade de perceber, opa, não dá para ficar preso, fechado nesse conhecimento, que é a questão, né, da grande diferença do que é moral e que é ética.
né? A moral é estabelecida em determinado momento por alguns homens. O ético é uma verdade, uma coisa maior. Então, como que nós estamos nesse mundo onde essas questões fechadas começam a serem questionadas? E que bom, né, que estão sendo questionadas e que a gente possa, aí, com isso, refletir um pouco sobre a nossa atuação. Como advogado, eu fico falando como advogado aqui, porque é minha, né? Mas assim, de cada um aqui como profissional, como eu estou atuando, estou nesse momento enquanto partícipe, ator dessa sociedade. E a interligação e interdependência, né? Que eu comentei, todos nós temos aí uma interligação e uma interdependência com relação ao outro, com relação ao sistema em que a gente vive. E isso é a construção de cultura de paz. Eu entro um pouquinho só nessa cultura, a questão da construção de cultura de paz, por conta do trabalho da justiça restaurativa, que o que me levou para a justiça restaurativa foi um trabalho ligado à Unesco, aos princípios que foram declarados como a década da construção de cultura de paz, e que foi de 2000 a 2010, e que, claro, daí tiveram os princípios que foram escritos por vários prêmios nobres da paz, né, são vários princípios, e, com isso, os profissionais que tiveram contato com essa realidade, vamos dizer assim, eu, no meu caso, tentei, como é que eu posso trazer para a minha profissão, atuação, como advogada, dentro da minha área profissional, o direito, algo que se comprometa também com essa construção de cultura de paz. E foi aí que eu fui levada para a justiça restaurativa, mediação, enfim, para esse mundo, né? Eu faço uma breve retrospectiva do direito processual brasileiro no que diz respeito à conciliação, né? Para a gente entrar um pouquinho agora no ponto da palestra, do tema. Eu acredito que a grande confusão que é feita hoje com relação ao que se entende por conciliação no mundo jurídico venha porque nós já temos a figura, né, a questão da palavra, vamos dizer, conciliação, dentro do ordenamento jurídico já de há muito tempo, desde a Constituição Política do Império, né, então, vê aqui a regulamentação, que é o primeiro quadrinho. A Constituição Política do Império, de 1824, já falava e já instituía a posição, a situação como a existência de um conciliador, né? No entanto, até aqui nós temos uma juíza de paz, mas que hoje acho que se muda, a juíza de paz está aqui, querendo saber e ouvir sobre a conciliação. Naquela época era uma outra realidade. O juiz de paz não tinha um conhecimento, talvez até tivesse um superdom com relação a essa facilidade do que é a conciliação, mas não um conhecimento técnico, somente para a gente poder diferenciar o que era a conciliação antes e o que é, vocês vão ver até onde eu vou chegar, o que é a conciliação que eu estou vendo, que hoje, que eu estou entendendo, né? Claro, não sou a dona da verdade, mas a forma que, para mim, está me vindo a mudança com relação ao conceito de conciliação, e que eu acho muito importante de a gente ter essa mudança de conceito. Então, tinha o juiz de paz, que era uma pessoa eleita de acordo com as conveniências políticas regionais, mas não tinha um conhecimento da prática do que era conciliação. Depois, disposição provisória, a Lei 29, que é de novembro de 1832, que que iniciou a parte de regulamentação do Código de Processo Criminal, que também traz essa figura da conciliação, mas também feita por juiz de paz. O regulamento do 737, de 1850, que também era um início aí a parte do direito comercial, também traz a figura da conciliação. E depois, também, na consolidação, né, o que veio aí prévio ao Código de Processo Civil, a 1876, também traz a figura da conciliação, mas também, da mesma forma, pensando alguma pessoa que tivesse uma vocação ou que fosse, mas sem a preocupação com relação ao treinamento e ao conhecimento de técnicas para atuar como conciliador. Depois a gente vem na Lei 968 de 1949, que daí já passa para o juiz de direito a figura de seu conciliador. Mais recentemente, na reforma do Código de Processo Civil, os artigos 125 e 331, que são as audiências de conciliação, quando o juiz entende que
possa haver a possibilidade, enfim, ele marca essa audiência, que é completamente desvalorizada por advogados, porque é como se fosse assim, mais uma audiência, não sei, doutor, não é uma coisa assim, eu vou lá, vai aquela conversa, porque ele é juiz, ele tem ali um vínculo com aquela relação processual que não é como a conciliação. Ele vai, ao final, julgar. Não que o juiz não possa ser uma pessoa que tenha uma habilidade conciliadora e que atue, como eu disse, juízes atualmente estão sendo afetados pela questão que se coloca, estão tentando conversar e resolver, mas não essa figura tão imparcial que se espera do conciliador, né? Ela tem ali uma relação, qualquer coisa que pode ser falada durante a audiência pode ser utilizada depois, caso não saia o acordo ali naquele momento, como meio de prova. E aí você sai totalmente do que é a conciliação e do que é, mais ainda, do que é a mediação. E depois, na área de trabalho, né, que são as comissões de conciliação prévia, que também, né, se colocou ali a obrigatoriedade de se passar por representantes de empregadores e de empregados, antes de se ter uma ação trabalhista, mas também pessoas que não tiveram treinamento e capacitação para tanto, né? Aí vem a mudança, que eu coloco como novas formas de resolução de conflitos, mas o nova entre aspas, porque nova é só uma questão de roupagem de nome, porque é uma prática que vem aí, né, milenar, essa questão de resolver conflitos pela conversa, né, por sentar e poder entender, se colocar no lugar do outro, isso já é de muito e muito tempo. Mas agora, mais recentemente, é que estamos regulamentando, né, revestindo aí de uma roupagem jurídica. E aí eu coloco a importância prática dessa diferenciação, né, entre a conciliação sem capacitação e a conciliação com capacitação. Os princípios norteadores da capacitação, prática e supervisão. Como qualquer outra atuação profissional, o conciliador precisa de um treinamento para atuar como conciliador. É seríssimo e até assim, é claro que é louvável, né, mas infelizmente ainda se tem. Eu trabalhei 3 anos como voluntária nesse projeto de implantação do setor de mediação, e tem aí muitos voluntários como conciliadores, mas essa situação precisa mudar, não dá para continuar sendo voluntário, né? Nós estamos falando de um trabalho, de um exercício profissional, e que precisa ser remunerado, né? Precisa ser remunerado e precisa ser visto com a seriedade que tem, porque está lidando com pessoas. E, no momento em que o conciliador coloca-se, né, que uma vez, por acaso, já tive experiência de muitos trabalhos interessantes e bárbaros nessa área, mas eu escutei um conciliador que parecia mais um juiz do que um conciliador atuando. Você deve fazer isso, ou você deve aquilo, ou até como uma ameaça. E a conciliação não é isto, né? A conciliação é a possibilidade, ela diferencia da mediação, é uma ponte, exatamente, é uma possibilidade como ponte de colocar ali para as pessoas conversarem. A conciliação diferencia da mediação. A gente vai tratar um pouquinho, mas assim, já falando, porque é mais pontual, né? Trata de relações que não vão se perdurar no tempo. Então, são questões questão financeira, questão de um acerto que se tem ali. Então, dá para se trabalhar de uma forma mais rápida, né? Pode-se ter a conciliação aí num único encontro. A mediação é impossível se acontecer em um único encontro. Nessa experiência nossa, e agora profissionalmente eu também estou fazendo, né, particular, o trabalho de mediação, a gente não consegue fazer uma mediação de um casal, ou mesmo de uma situação, de uma relação que está ali desgastada há muito tempo, com menos de 5, 6 encontros. Impossível. De 1 hora, 1h30 cada encontro. É um trabalho que é aos poucos. Agora, isso não é um trabalho que se faz sem ter norteadores. Nós temos, sim, norteadores para se trabalhar. Então, aí que coloca a importância para se atuar. Então, tem toda essa coisa assim, mutirão pela conciliação. É interessante? Claro que é. É interessante porque está se colocando uma nova forma aí de olhar para a questão da resolução de conflitos. Mas vamos ter cuidado com isso.
para não virar mais um toque de caixa, que foi o que aconteceu com os juizados especiais. Coloca lá uma situação, um conciliador que coloca, que impõe para as partes o que é melhor, o que não é, se não for na base da ameaça, e não vai ser cumprido. Meses depois, volta ao judiciário. Então, aí que foi a falência dos juizados especiais, né? Numa ocasião, eu tive a oportunidade de conversar com o professor Kazuo Watanabe, ele falando, olha, foi uma grande frustração, porque a gente imaginou que poderia estar criando uma justiça mais célere, mas não teve o sucesso, porque depois voltava. Por que voltava? Ou por que volta atualmente, depois que passa por uma conciliação, de um conciliador que não está preparado para tanto? Né? E aí que vem essa questão da seriedade desse trabalho. Né, e para a gente tomar cuidado com o descrédito e a ineficiência do trabalho. Até mesmo o Fantástico. Né, o programa do Fantástico, que vem lá o conciliador, olha, às vezes é lamentável assistir aquilo. Né, a forma que se faz. Tem um lado bárbaro, realmente tem, porque o cidadão comum está sabendo, poxa, existe essa forma da gente trabalhar, de se resolver o conflito. Mas não é daquele jeito, não é dessa forma. Né, a gente precisa estar atento, né, cuidado com isso. Então, aí eu coloco, né, dessas novas formas, eu coloco a conciliação com capacitação, então tem que ter a capacitação, e isso veio com o provimento 953, eu vou chegar aqui, que foi nessa... E depois a mediação, que são as 3 escolas mais conhecidas no Brasil, que é a mediação de Harvard, que é a avaliativa, que é a questão mais pontual mesmo, de uma negociação, mais próxima de uma conciliação com capacitação, negociação. A mediação circular narrativa, que veio aí com aportes da Argentina, né, da Sarah Cobb, e que trouxe a importância dessa questão das perguntas circulares narrativas para poder promover essa reflexão e conseguir se colocar no lugar do outro, do reenquadre das narrativas, enfim, um trabalho onde tenha um aprofundamento das relações ali, que estão colocadas ali na mesa. E a mediação transformativa, que foi a mediação de Harvard, né, que é Bush e Folger, que foram os grandes ícones. Eles começaram a perceber que, em algumas mediações, acontecia uma transformação além do que outras. Então, começaram a bom, por que isso está acontecendo ou não? E a perceber que a questão das perguntas, da forma de se trabalhar, era uma forma mais reflexiva e que se chegava a ter uma transformação na relação entre as pessoas, na forma das pessoas se relacionarem. E aí também se desenvolveu mais uma escola. Tem a escola francesa, enfim, tem várias escolas aí, mas a que mais a gente ouve falar aqui no Brasil. E aí eu coloco aqui a conciliação com capacitação. Quando que teve esse recorte, né, no meu modo de entender, da divisão do que se tinha pela conciliação sem capacitação, do mundo jurídico, para a conciliação com capacitação? Foi em 2005, com esse provimento 953, que se trouxe, né, que todos os fóruns do Estado de São Paulo, né, como se fosse uma recomendação para se instituir um setor de mediação ou conciliação, e tinha lá como requisito que seria um terceiro, né, mas que passasse por cursos preparatórios de reciclagem para atuar. Então, acho que aí começa, dentro da nossa seara jurídica, a olhar para a conciliação, e aí é que está essa importância de a gente perceber. Essa conciliação é uma conciliação que é revestida de conhecimentos técnicos, e isso faz uma diferença enorme. Os objetivos, trabalhar o conflito por meio de negociações e concessões recíprocas, a fim de obter um acordo. Né? Aquela coisa pontual mesmo. Tem uma concessão, pode até haver uma questão de um aconselhamento, vamos dizer assim, pelo conciliador, porque mediador, em hipótese alguma, pode aconselhar qualquer coisa. O conciliador, como é uma questão mais financeira, né, ainda se imagina, bom, vamos aqui ajudar a pensar, né, uma pessoa que seja hábil com a questão financeira, vamos ajudar a pensar aqui, você oferecendo tanto, ou você recebendo, aí você diminui essas diferenças entre nas duas pontas, né, que você está conversando. Então, aí vem a diferença básica da conciliação e da mediação. O contexto a ser aplicado, então, são situações de conflito que não apresentem questões relacionais importantes, né, questões comerciais, então, a gente pensa numa relação comercial,
como conflitos oriundos de relações comerciais pontuais. Então, trabalhar com conciliação na área de família, eu acho muito temeroso, porque a área de família é muito difícil, apesar que, em alguns momentos, a gente fala e pensa, imagina que, olha, tem uma questão de pensão alimentícia, enfim, que possa ter um acerto financeiro, mas precisa o casal estar muito bem, porque, quando vem o simples fato de falar, não, eu não concordo com R$20, não são os R$20 que está ali em jogo. São questões emocionais que estão por trás, né? Então, aí foge um pouco da conciliação. Aí, já num encontro como conciliação, não é possível trabalhar tudo isso. Vai numa coisa de convencimento, né? Aí entra mais numa linha de convencimento que foge da mediação. Aí, quem participa são as partes diretamente afetadas, né, pela situação, e a definição de sucesso para a conciliação é a obtenção do acordo. O que se busca claramente na conciliação é: vamos ter um acordo, o que é diferente na mediação. Aí, né, vem o provimento do Conselho Superior de Magistratura, do 953, que eu falei, que autoriza e disciplina a criação, instalação e funcionamento do setor de conciliação ou de mediação nas comarcas e fóruns do Estado de São Paulo. Hoje, né, colocando aí um panorama de como hoje a gente vê a interferência, o reflexo que já está tendo no nosso mundo jurídico. O projeto de reforma do Código de Processo Civil. Eu participei eu participo do instituto, que é o FONAME, que, ao final, eu coloco para vocês aí um pouquinho o que é. Como eu e mais outros mediadores, que a gente participa desse instituto, ajudando a pensar como é que poderia ser inserido no Código de Processo Civil a questão da conciliação e mediação, separada das audiências de conciliação. E também se tendo em conta que são pessoas que participam como conciliadores ou mediadores, imparciais, que não podem ter ali qualquer relação com as pessoas que estão ali envolvidas, com todos os impedimentos, enfim, e também como um trabalho a ser remunerado. E aí eu participei desse estudo, dessa redação que foi apresentada e que está aí para, né, acabar de vir aí à tona, mas acredito que venha a estar bem sedimentado, né? Então, a gente vê aí no próprio Código de Processo Civil tratando e abrindo um espaço dentro do Código para conciliação e mediação prévias à ação judicial, né? Se ingressa, então, como se tivesse uma triagem, e aí tem, né, experiências fora do Brasil, a questão que a gente fala do sistema multiportas, né, que aí tem aquela coisa de as pessoas levarem os seus conflitos, e aí ter uma pessoa com conhecimento sobre a matéria para poder orientar e dizer, olha, tem esse caminho, esse. Talvez o seu caso seja mais esse caminho, pela conciliação ou pela mediação. Quiçá a gente tenha, né, isso. Né? Olha, o seu caminho é pela conciliação, o seu caminho talvez pela mediação, o seu caminho talvez pela justiça restaurativa, ou não, é limite, não se tem diálogo, é o judiciário, né, se precisa realmente ter algo de fora porque não tem a possibilidade, enfim. E agora, recentemente, né, a Resolução 125, de 29 de novembro de 2010, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, que o CNJ está nesse trabalho, né, que é essa questão da política pública, de como tornar a mediação como uma política pública, né, essas formas de resolução de conflitos. Aí é interessante também se perceber, né, que uma colega lá do fundo falou a questão da educação, mediadores que estão pedindo como na área de educação. Então, aí se perceber, e do trabalho de justiça restaurativa, que é muito interessante, porque se aborda outras áreas. Então, a justiça restaurativa, de que eu tenho conhecimento, eu trabalho em escolas, com círculos restaurativos. E aí tem o envolvimento de promotores de justiça, do juiz, de todo o entorno da escola, que é refletido, né, que é chamado a atuar, ou que sofre com as consequências. Tem a questão familiar, a questão da violência familiar, enfim, a interligação que eu estava falando no início, né, que a gente não pode perder de vista. É tudo interligado. Então, a situação de violência que a gente vive hoje, vamos pensar, é uma consequência apenas da atitude de alguns poucos ou de todos nós? Da forma como estamos e atuamos
nas nossas vidas. Né? Aí isso que é o conceito da justiça restaurativa, que é mais amplo ainda. E entra nessa parte da educação. E a mediação é, né, a ministra Nancy Andrighi, ela sempre fala, a mediação é pedagógica. Né? Poderia vir, e é isso que também é maravilha, né? A gente tem aqui estudantes de direito, e estamos percebendo, eu vou colocar aqui até uma parte, o MEC valorizando e dando pontuação diferenciada para universidades que têm os centros de conciliação e mediação, abertos, né, dentro das universidades, para começar a falar para o estudante de direito. É importante você saber fazer uma petição. É importante você saber qual é o nome da ação que você vai entrar. Mas é importantíssimo você saber que existem outras formas de resolução de conflitos que você pode atuar também. Que é até a questão, vamos pensar, profissional, eu vou dizer, né, abertamente aqui para vocês, eu tive um tempo em que eu fiquei muito na mediação e que, como voluntária, e que isso não me gerava a remuneração. Mas hoje, com a minha, né, a atividade profissional, a advocacia, que eu estou chamando de advocacia, com a linguagem mediadora, está, sim, me gerando um rendimento e honorários muito bons. Tanto quanto, vamos dizer, se eu fosse para a área do contencioso. Agora, qual é a dinâmica que você cria no contencioso e qual é a dinâmica que você cria nessa outra abertura, onde você percebe essas interligações e interdependências de tudo e de todos. Né? Aí essa resolução não vale a pena, que daí fica muito, mas assim, um início, né, considerando que o direito de acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, além da vertente formal perante os órgãos judiciários, implica acesso à ordem jurídica justa. Então, vem já como base para essa resolução e para todo o movimento em que está instaurado dentro do CNJ essa questão. Né? Qual é o acesso à justiça que nós almejamos? Né? E aí vai, considerando que, por isso, cabe ao Judiciário estabelecer política pública de tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses que ocorrem em larga e crescente escala na sociedade, de forma a organizar em âmbito nacional não somente os serviços prestados nos processos judiciais, como também os que possam sê-lo mediante outros mecanismos de solução de conflitos, em especial dos consensuais, como a mediação e a conciliação. Então, a base toda para esse trabalho, a gente tem até no próprio preâmbulo da Constituição Federal, que se dê o acesso né, primeiramente, até no Código de Ética do Advogado, primeiro o advogado atuar como uma tentativa de conciliador, como, né, a coisa do conciliador, não o conciliador que vai ali, mas essa tentativa, não já quando você recebe um cliente, qual a ação que nós vamos entrar? Né? Existe essa ou essa e essa. Então, esse pensamento que talvez os honorários venham mais facilmente, porque você dá um nome a uma ação e você cobra por aquela ação, não é verdadeiro, porque depois o advogado entra com essa ação na justiça, quantos anos, muitas vezes, fica ali na justiça, e se perde o trabalho desse advogado ao longo de anos. Então, até a questão da remuneração. Você poder solucionar a questão do seu cliente mais rapidamente, você tem ali depois tempo para ter outros clientes e você fazer girar. E é sempre, em princípio, claro que não estou dizendo que em todos os casos, existem casos que existe o limite, sem dúvida nenhuma, e aí é só a ação judicial mesmo. Mas por que não explorar todo o antes, enquanto advogado? O advogado não é só no contencioso. A gente pode advogar de uma forma diferente, né, com um olhar diferente para a questão de conflito. Como, né, nos Estados Unidos, tem um livro chamado The New Lawyer, eu esqueci o nome da autora, mas depois, se vocês quiserem, pode me mandar um e-mail, que é maravilhoso. É o advogado com o foco na solução da questão, e não em alimentar aquela briga. Porque aquela questão de que antigamente se pensava o bom advogado e o advogado valorizado é aquele advogado que briga, é o advogado bravo. Não, esse advogado é muito bom. Será que é muito bom? Né? Questões de família, então, nem se fala. Né? Porque como que você vai imaginar um advogado bom que instiga cada vez mais a briga com relação à outra parte? Primeiro, que o advogado não dorme,
porque ele vai ter ligação desse cliente dia e noite. Eu tive a oportunidade de um advogado, no trabalho lá de mediação lá de Santo Amaro, dizer, até depois a gente pedia depoimentos, né, dos advogados e das partes, um advogado falando em especial, nossa, foi uma maravilha esse trabalho. Meu cliente parou de me ligar aos finais de semana. Então, é até essa questão, porque ele está sendo atendido e não tem aquela, né, a forma de se colocar na resolução daquela questão é diferente. E gera, claro, uma energia diferente em toda a história. Enfim, e aqui, né, se vocês depois tiverem a curiosidade de ver, mas é isso que, né, chama a atenção de como o mundo jurídico está se mobilizando nesse sentido, né? E aí, né, o artigo 1º, fica instituída a Política Judiciária Nacional de Tratamento dos Conflitos de Interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meio adequados, à sua natureza e peculiaridade. Tá? A coisa do sistema multiportas. Está aqui um início para isso. Nós não estamos longe desse pensamento. Está aqui, ó, que seja, então, assegurado a todos o direito à solução dos conflitos por meio adequados à sua natureza e peculiaridade. Cada assunto requer uma forma de atuar. Então, o sistema judiciário, percebendo, né, essa nuance que se coloca né, completamente diferenciada. A definição, eu coloco da Marinês Soares, de mediação, que é, né, uma definição simples, mas acho que fala bem. Em seu significado literal, é uma técnica para a condução das disputas. Alegoricamente, convida-nos a acreditar no protagonismo, no respeito, na confiança e na solidariedade. É um trabalho nessa questão de se dar voz às pessoas, e dar é o protagonismo. Cada um de nós, e quem é colocado nessa possibilidade de escolha de caminho, é uma questão de dignidade pessoal. Eu existo, enquanto ser humano, capaz de pensar sobre as minhas questões, capaz de conversar com o outro que está do meu lado sobre as nossas questões e todos os nossos conflitos, e eu posso escolher o que melhor atenda a mim e a essa pessoa de uma forma que não venha uma verdade imposta de fora para dentro. Então, esse protagonismo, né, é uma coisa do exercício de cidadania. O cidadão exercendo a sua plenitude de capacidade com relação à escolha de caminho para as suas questões. O paradigma do qual se alimenta a mediação e a justiça restaurativa, né, propõe uma atitude crítica diante dos fundamentos do pensamento moderno, a questão cartesiana, né, da divisão de tudo. Baseia-se no pensamento sistêmico e complexo, e em vez de ou. Então, o trabalho é pautado, não é ou isto ou aquilo. Quando você trabalha com a questão da mediação, as pessoas veem muito bom, mas ou eu tenho na questão, por exemplo, da guarda. Não, que o juiz, é claro, ele vai ter que tomar uma decisão no momento de uma ação de guarda, com quem fica a guarda. A guarda compartilhada, então, sem mediação, para mim, não existe. Eu acho que teria que ter já, quando se fala de guarda compartilhada, trabalhada por meio da mediação. Porque, senão, como é que pode impor para alguém compartilhar algo que não está conversando? Não tem como. Mas, no momento em que não se conversa e que se tem a questão da imposição de uma guarda para um ou para o outro, se pensar, por exemplo, quando você coloca pessoas para conversarem, às vezes, o trabalho, né, do pai, ele consegue ficar com o filho com maior facilidade à noite, a mãe consegue ficar de manhã, e, às vezes, o que vem, ou dias da semana alternados, ou, enfim, o que se vê quando vem do juiz é uma imposição sem ter em consideração essas peculiaridades. Né? Aí propõe a inter e a trans, desperta para o multiverso, a pluralidade, busca integrar, articular, ampliar possibilidades, estimular a criatividade. Isso é incrível, numa mesa de trabalho de mediação, como as pessoas começam a pensar, bom, mas e se são alternativas que surgem? Né? Não fica no ou isto ou aquilo, tem vários caminhos aqui no meio de ou isto ou de dois extremos. Né? Tem o e, pode ser isto, e aquilo outro. Enxerga a crise como oportunidade de mudança,
Então, aí é uma questão, né, até o diagrama chinês, que significa crise, é também a questão da oportunidade de mudança. Se temos uma crise no judiciário, estamos aí percebendo a oportunidade de mudança e de reflexão sobre isso. E desenvolve uma postura ética de responsabilidade por nossas escolhas e ações. A mediação, como eu falei para vocês, né, falando rapidamente, a da circular narrativa, ela também, como a transformativa, é muito similar. Ela trabalha a forma de ver o conflito, gerando o empoderamento e a participação responsável, né, das pessoas, a questão da autonomia e a participação democrática das partes, legitimando-as como seres humanos capazes de fazerem escolhas, estabelecendo mudanças na maneira de relacionar-se, por meio da construção conjunta de novas possibilidades de entendimento. É muito interessante. Num caso de mediação que a gente teve, não teve acordo no final, e nós temos o depoimento de que era mulher, na época, dizendo mudou minha forma de viver, voltei a estudar, o processo de mediação me trouxe uma série de benefícios, e não teve acordo. Então, aquilo que eu coloquei lá na conciliação, que o objetivo é único e exclusivo o acordo, né, que se busca mais o acordo, na mediação, não. Então, até isso é difícil. Como quantificar, como qualificar o trabalho da mediação? Se a gente, no mundo do número, do que se dá valor a quantos, né, o que é difícil. Quantos acordos tem? Às vezes, a gente não tem acordo e tem um processo de transformação naquela relação enorme. Então, nessa experiência, a gente tinha casos que, muitas vezes, a gente, depois, com conversa com os juízes, que daí a gente tinha, não davam acordo ali, nos 8 encontros que a gente tentava, né, trabalhava, mas aí voltava para a vara, depois de alguns meses, o acordo saía. Ou a forma deles lidarem com a questão acontecia. Então, é uma outra, vamos dizer, o sucesso é medido de uma outra maneira. Né? Então, aqui a definição de sucesso é a transformação da relação, né? E a forma de se ver o conflito. Então, aqui a humanização proporcionada pela mediação, mesmo que não leve ao acordo, cria condições mais favoráveis ao processo judicial. Porque também a gente pede, né, assinado um termo de compromisso no início, para se participar da mediação, onde se pede uma postura colaborativa. E aquilo, a questão da forma pedagógica que se fala da mediação, né, que a ministra Nancy Andrighi fala, a forma de lidar também e de falar sobre aquela questão muda. Então, tem uma mudança na relação processual, né, gera aí uma mudança. As ferramentas da mediação, muito rapidamente, né, essa escuta ativa, né, poder trabalhar com as pessoas que escutem, mas sem os preconceitos. Né, eu escuto, só que eu já estou aqui escutando, e a gente é assim, né? Começa a escutar alguém falar, ou qualquer coisa, bom, mas eu não concordo com isso. Você já começa a elaborar um monte de coisa que você não concorda, e você já fecha a tua capacidade, a possibilidade de compreensão, já pelos seus preconceitos. Então, é todo um trabalho que a gente faz na mediação de, olha, vamos abrir, né, essa escuta, vamos baixar um pouco essa questão do preconceito. A pessoa começou a falar, está falando aquilo, vamos checar. Né, fala checagem aqui, vamos checar se a pessoa quis dizer, porque quantas vezes a gente, né, fala assim, bom, mas você falou isso. Não foi isso que eu falei. O outro, né, não foi isso. Não, mas foi. Bom, a pessoa ouviu, vamos checar com a outra, então isso é trabalhado na mediação. A questão do acolhimento, pessoas que chegam, que é a questão da abertura de possibilidade de falar, só de você dar o acolhimento já gera uma possibilidade de mudança, já gera uma tranquilidade e a pessoa se desarma. O reenquadre das narrativas, então, a forma de se ver uma situação, existem muitas, né, nuances aí, que essa coisa da criatividade, e quando você coloca a possibilidade de uma narrativa que fala, bom, mas será que é isso mesmo? Não poderia também ser isto? Então, uma reflexão em cima daquilo. E as perguntas, né? A questão das perguntas que vão abrindo aí as perspectivas. A justiça restaurativa, o que muda, né, também aqui, resumidamente, com relação à mediação, é que o envolvimento, né, tem aqui, quem conduz é um terceiro, muitas vezes da própria comunidade, então, que está ali próximo às questões, à problemática, e sabe o que é, né, o dia a dia daquelas pessoas, capacitada, obviamente, para fazer esse trabalho. O objetivo, trabalhar a compreensão das pessoas sobre a situação conflituosa, para que haja a humanização dos envolvidos, possibilitando a identificação das necessidades geradas pelo conflito-crime.
Então, busca a responsabilização de todos os afetados. Na justiça restaurativa, quando a gente trabalha crime, a primeira pergunta que se faz é qual foi a lei, né, onde foi infringida a lei, né, qual foi o crime cometido. Na justiça restaurativa, pergunta-se qual o dano causado, quais as pessoas afetadas por esta ação. Então, o foco é maior nos danos causados, nas pessoas afetadas, em como isso gerou toda a situação, do que se pensar em qual o artigo, qual o crime que foi cometido. E aí, com isso, e aí eu vejo até a possibilidade de trabalho do profissional, né, e o Dr. Valdemir, que trabalha nessa área criminal, que eu já participei, é inicial, mas que é maravilhoso, a possibilidade, claro, que a questão de vítima e ofensor, mas, né, até não se tem muito esse... Né, buscam-se não falar só de vítima e ofensor, mas pessoas envolvidas. Quando a pessoa que participou e causou assume, bom, realmente eu cometi, né, porque também, se ela não assumir, não adianta colocar com a outra parte, mas ela assumindo o que ela cometeu, a possibilidade de colocar com a outra parte para se ter esse círculo restaurativo. E o que é gerado, e o advogado participar das questões jurídicas. As questões, olha, a implicação jurídica que isso pode ter. Mas, ao invés de se levar criminalmente, poder também procurar o advogado para se estabelecer um círculo restaurativo. Pode parecer, num primeiro momento, olha, que conversa de doida é essa, né? Uma coisa que isso não é real. Mas existem situações, existem experiências que estão acontecendo, até de pessoas que tiveram situações, que passaram por situações de crime, né? Foram vítimas, vamos dizer, e querem muito mais, para se sentirem reparadas, que a pessoa que cometeu esteja na frente e possa ouvir tudo o que ela fez e que ela causou, do que ela ingressar com uma ação que ela vai ser tratada, vai chegar no fórum, a gente sabe, me passa seu depoimento, como qualquer pessoa, sem ser considerada na sua, né, questão mais íntima de ter sofrido aquela violência ou qualquer coisa nesse sentido. E depois, uma questão completamente afastada, onde vai se entrar num processo que quem fez vai negar que fez, porque é esse o procedimento, tem que negar. Então, nunca vai ter vamos dizer, a reflexão de quem fez sobre o que fez, e nunca vai ter a reparação de quem sofreu o dano, de que, olha, a pessoa pensou, refletiu e está sofrendo do que aconteceu no sistema comum. Tem um trabalho no Sul sendo desenvolvido que é maravilhoso, dentro dos juizados criminais da infância e juventude, e que o juiz é uma pessoa maravilhosa, Leoberto Brancher, o nome dele, e ele fez e faz o trabalho de colocar, né, os menores, quando acontece, colocar com as vítimas. E teve um caso de um dos menores que falou assim, eu matei, ele não sabia nem quem ele tinha matado, não sabia o nome da pessoa que ele tinha matado. Nesse trabalho, ele não só ficou sabendo o nome, como ele teve acesso, ele conheceu a mulher, ele conheceu os filhos de quem ele tinha matado. Então, o grau de compreensão da atitude dele passa qualquer outro do que ele ficar lá, né, ser preso, vamos dizer, né, ser colocado para ter ali a recuperação, sem uma reflexão acerca da questão. Então, é algo que num primeiro momento, pode causar um estranhamento, dizer, olha, isso não é possível, mas é assim. São formas diferentes que a gente pode colocar para resolver uma questão. E, nesse contexto da justiça restaurativa, muitas vezes pode participar as pessoas do entorno também. Então, por exemplo, numa comunidade, acontece um crime numa praça, que isso já até estou contando esse exemplo, porque foi um dos trabalhos que acabou acontecendo num caso, que essa praça,
toda hora estava acontecendo furto, e, enfim, e aí até que teve uma agressão mais grave, e que se trabalharam com a restaurativa, e que todos os envolvidos, então, olha, então tá, o que a gente pode fazer? Então, vamos agora colocar a iluminação na praça, os bares do entorno, então a gente não vai vender bebida a partir de tal hora. Então, existe uma participação da comunidade com relação àquela questão. Então, amplia ainda mais o leque, né, que é da diferença, não que na mediação possa trazer outros atores, mas na restaurativa é uma coisa mais ainda de comunitário, né? E aí, como vejo os reflexos, eu falo isso por mim, né, os reflexos no setor privado. O conhecimento, né, dessas novas formas de resolução de conflitos, que está sendo agora valorizado cada vez mais dentro do judiciário, também causa reflexo no setor privado, que são as pessoas, que eu estou dizendo que pessoas, não é, claro, o normal, né, quando alguém sofre uma violência, eu quero mais colocar na cadeia, eu tenho um outro, mas já existem pessoas, não, para mim faz mais sentido um outro caminho. E também para a nossa atividade como advogado tem reflexo, eu digo, na minha experiência profissional. Então, assim, a compreensão dos diferentes conceitos e práticas, a gente perceber que tem novos rumos para a resolução daqueles conflitos, e aí entra, né, o desenvolvimento de uma advocacia que atenda a um novo paradigma na administração dos conflitos. Então, o advogado como gestor de conflito, né? Porque ele pode ser procurado não apenas para entrar judicialmente, ele pode ser procurado para trabalhar com uma terapia, se for o caso, então ele encaminhar o cliente dele, olha, vamos trabalhar então com uma terapia, vamos trabalhar na mediação. O judiciário não é o único caminho. Tem outros caminhos para a gente poder ajudar o cliente a perceber, né, a questão. Aí, o reflexo também no privado, que o Ministério da Educação, que eu tinha comentado, né, já colocando aqui a questão do sistema de pontuação, né, o núcleo de prática jurídica, atividade de arbitragem, negociação e mediação. Então, a pontuação que é dada maior para universidades onde tem esse núcleo de prática jurídica. Então, a gente percebe aí essa mudança de comportamento. E a proposta de trabalho que eu falo dessa advocacia, que eu chamo de mediadora, entre aspas, que eu preciso tomar maior cuidado, porque colegas mediadores já me falaram, olha, Carla, a mediação é uma coisa, a advocacia é outra. Eu falo, eu sei perfeitamente. Quando eu atuo como mediadora, eu sou mediadora, eu não sou advogada. A não ser, claro, o conhecimento jurídico que eu tenho, eu posso ajudar as pessoas, um casal, por exemplo, a dizer, olha, como agente de realidade, isso é possível, isso não é possível. Se você for judicialmente, você vai alcançar isso. Né, vamos dizer, a jurisprudência é nesse sentido. Não se existe verdade absoluta com relação a isso, mas dá para se questionar. Então, quer dizer, eu posso fazer ponderações jurídicas, mas jamais atuar como advogada daquelas pessoas. Mas está tendo uma procura e interesse de pessoas para o conhecimento do advogado com essa linguagem mediadora. Né, na área família, o casal que procura, ou um deles, e depois a gente convida a outra parte, que daí, se eu tiver como advogada de uma das partes, isso tudo é muito conversado, muito claro, inicialmente, qual vai ser a minha, né, vamos dizer, qual o chapéu que eu vou usar naquela situação. Como advogada, convido a outra parte com o advogado para participar, e a gente trabalha, e, às vezes, até vamos levar isso, a nossa questão, então, para um mediador terceiro, para poder ajudar a gente a resolver, depois de uma tentativa, né, de conversa entre nós. Se tiver uma coisa muito difícil, podemos levar isso a um mediador, e não ao judiciário. E, no limite, seria o judiciário. Né? Ou o casal que quer se separar, quer uma orientação jurídica, quer uma noção de como acontece. Né? Eu estou agora com um casal que a esposa ela é venezuelana, e está aqui, mora aqui no Brasil há uns 8 anos, mas completamente insegura com relação à questão das leis. Olha, como é que eu me vejo, como é que... E acabou, né, se estabelecendo a questão da confiança na mediação, é super importante. Então, ficou muito claro, eu sou mediadora desse casal, jamais, né, até assinei no começo, também essa coisa do termo de compromisso e responsabilidade, que jamais posso atuar como advogada a qualquer uma das partes, e nem como testemunha. Cobro meus honorários para fazer as reuniões de mediação, e, ao final, vamos estabelecer ali um acordo que vai ser levado e homologado pelo juiz. Então, é um trabalho como advogada, mas com essa nova proposta. Né?
E aí você tem essa satisfação, né? Dá para ampliar a satisfação do cliente. Então, eu coloco aí que eu proponho essa advocacia mediadora. Na área também imobiliária, eu estou trabalhando também a questão de recuperação de inadimplência, de crédito, também dessa forma, mas aí não é a mediação, é mais a conciliação, eu chamo de negociação assistida, porque eu sou contratada por uma das partes, então não sou imparcial, mas também com essa possibilidade de convidar quem está nessa situação de inadimplência, olha, qual é a sua situação aqui, o porquê disso, a pessoa poder falar o porquê que está naquela situação e estabelecer uma confiança, ela procura resolver e tem um comprometimento diferente. Né? O percentual de acordo que a gente está conseguindo no escritório é de 60% a 70%. E isso, para uma incorporadora, é maravilhoso, porque ela passa aí quanto tempo, às vezes perdendo dinheiro, porque ela fica com uma unidade presa, sem conseguir repassar, porque a rescisão não pode ser unilateral, né? A rescisão de um contrato tem que ser determinada, no caso, pelo juiz, então tem que se ingressar com uma ação, e isso pode correr muito tempo. Então, tem aí um benefício para a incorporadora e também para a imagem dessa incorporadora, que, olha, eu estou resolvendo meus conflitos de uma outra forma. Eu estou procurando a resolução, não por uma forma pelo contencioso. Né? Aqui eu coloco o que eu comentei do Código de Ética da OAB, que no artigo 2º fala: o advogado indispensável à administração da justiça é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu ministério privado à elevada função pública que exerce. São deveres do advogado, aí o inciso 6º, estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios. Então, nós temos isso no nosso Código de Ética, o advogado. Então, não estou falando aqui da gente trabalhar algo que seja contrário aos interesses do advogado. É como a gente poder trazer para a nossa atividade enquanto advogado, e aí, enquanto advogado, a importância de todas as outras áreas, né, do saber, seja psicologia, assistente social, o contador, no momento em que se tem uma questão que se precisa ter um cálculo mais apurado, e a gente, né, como advogado, todo mundo fala, escolhemos o caminho do direito porque não somos bons com números, precisamos ali de um contador, no caso de uma empresa. Mediação empresarial, que está cada vez mais se valorizando, indispensável ter a participação de um profissional que saiba lidar com o número, mas um profissional que saiba lidar com o número, mas com essa proposta, com esse olhar. Um olhar onde se saiba que, olha, eu estou trabalhando nessa situação para se colocar número, não como um perito que eu vou dizer que o meu número é o certo, mas eu vou mostrar que o número que eu vou apresentar é do interesse de todos os envolvidos. A questão de empresa familiar é seríssimo. O que se perde de dinheiro com conflito? Fica ali um tempão numa briga, cada um de um lado, não porque eu tenho a razão, que eu tenho a razão, ingressa-se com a ação e tem um prejuízo enorme, às vezes vai até a falência por essa questão. Então, daí não é uma questão de perícia de um lado e de outro, mas alguém que trabalhe, só que com esse olhar também. Então, aí a questão da transdisciplina, a possibilidade da mediação. Essa questão, né, que é o novo olhar para a situação de conflito, como gestor de conflitos, o advogado, a linguagem mediadora, a facilitação de conversas, escuta e compreensão, poder escutar o cliente, poder compreender, poder olhar para o seu cliente nos olhos e considerá-lo na humanidade que ele é. Então, isso você também é uma outra forma de atuar, que, com certeza, percebendo essa delicadeza, você vai ter mais clientes, sem dúvida nenhuma. Essa negociação assistida que eu coloco, que é você trabalhar a negociação com o conhecimento da mediação, das ferramentas da mediação. Claro que, né, como nesse caso, eu sou contratada pela incorporadora. Então, eu tenho uma parcialidade. Né? Existe ali um comprometimento meu. Mas eu sei que, para poder resolver o interesse dela da melhor forma, eu também preciso resolver o interesse do outro da melhor forma. Como eu posso te ajudar a resolver da melhor forma? Também, porque aí acaba tendo essa resolução. E aí, como agente de realidade, organização de conversa, tem muitas pessoas que chegam, né, com essa questão da inadimplência, que estão por pura desorganização. Não é por má fé. São poucos, tem má fé, sem dúvida nenhuma tem, mas são poucos.
É minoria as pessoas, mais a questão assim, como quando o investidor que arrisca e depois fica prendendo a unidade. Mas, na maioria dos casos, compra-se um imóvel como um sonho da casa própria. Então, é ali um projeto que também trabalha com questões emocionais importantes. E se a pessoa não consegue, né, muitas vezes, teve um trabalho que eu fiz, que eu atendi durante 6 meses um dos clientes, porque ele não queria, de jeito nenhum, deixar. Ele morava já há 6 anos no apartamento, e era um sonho da mulher, era um sonho do filho, mas ele não tinha condições de morar naquele apartamento. Então, atuar como agente de realidade e a possibilidade de conversar com ele, de poder ajudá-lo, aos poucos, a perceber, escuta, qual o caminho que você tem? Até o ponto que, na primeira conversa que eu tive, falar de rescisão contratual e de devolução do preço, porque a devolução sempre é menor, porque realmente a incorporadora tem uma série de custos, enfim. Imagina, nem pensar. Nem coloca essa possibilidade, porque eu não vou rescindir. E, no final, rescindiu. Porque é um trabalho onde ele foi considerado, onde ele foi valorizado. Olha, escuta, eu entendo, né, o acolhimento, a história do acolhimento, eu entendo tudo o que você está sentindo. Eu entendo o ponto de uma frustração com relação ao que você está dizendo com relação à tua família. Mas será que você continuar persistindo nesse caminho, não tem outro caminho, a gente vai ter que ingressar com uma ação judicial. E aí, olha qual vai ser seu prejuízo, e coloca, né, no papel, dá uma analisada nisso, enfim. E aí acabou saindo. Né? E essa cultura mediadora, né, que é essa promoção de um ambiente colaborativo, que é a questão do respeito, que eu falei até antes, já no fórum, e que você pode também ter isso dentro do seu escritório, como profissional, e que também proporciona né, a questão do ganho de clientela, vamos dizer que até essa parte também é contemplada. Bom, na realidade, isso aqui, maior satisfação. Né, o que a gente propõe do trabalho de advocacia, que é esse trabalho interligado entre o advogado da equipe técnica jurídica e o advogado facilitador de negociações. Eu tenho uma sócia, e ela tem um conhecimento técnico jurídico, por exemplo, da área imobiliária, trabalha nisso há 20 anos. No limite, a gente não conseguindo a parte de negociação, vai para ela e vai para o litígio. Isso é falado desde o início. Né? Então, a gente faz esse trabalho interligado, mas, claro que a gente persiste num caminho de ter essa resolução sem ser judicialmente. E aí, de novo, a proposta de autonomia, a questão na área de direito de família e sucessões, o tanto que também isso, né, o trabalho, o conhecimento da mediação, ou se pensar em mediação, pode atender melhor aos seus clientes na área de família. Né? Tem os processos, né, as etapas, o processo que eu coloco um pouco, assim, o contato inicial com a pessoa, a avaliação conjunta da escolha do caminho a ser seguido, no caso de família, né, como eu coloquei para vocês. Já tiveram casais que eu trabalhei como advogada de uma das partes, outro casal que eu trabalhei como mediadora, e aí vai ser, né, muito claro e muito conversado qual vai ser, se é mediação ou advocacia, todos os princípios que orientam, né, cada uma das diferentes opções. E, uma vez mediadora, não há como atuar como advogada, isso também é, né, de suma importância, porque não tem como. E aí vem, né, algumas questões aí só da linguagem mediadora. Né? A linguagem mediadora desenvolve o olhar para si, tendo em conta a perspectiva do outro, estimulando reflexões como faço comigo quando... Então, a questão de você trabalhar com as pessoas, né, de como ela faz, ou a questão de reage quando ouço o meu companheiro falar determinada coisa. Então, você começa nessa reflexão e abertura de possibilidades. Só alguns exemplos de algumas perguntas, né, que são trabalhadas. Né, que sentimento reconheço que foi mobilizado em mim quando não me sinto ouvida? E aí posso falar sobre o meu sentimento. Também, agora, recentemente, um exemplo desse casal, dessa venezuelana. Ela acompanhou o marido durante 20 anos, mudando de cidade em cidade, de país em país. Então, ela não tem, ao lado profissional dela,
é zero, né? Assim, hoje ela tem os filhos e ela vai para o mercado de trabalho. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai dar aula de espanhol. Mas o que se fala na lei? Vai se dividir os bens, né, que adquiridos na consciência do casamento, e cada qual, que foi a questão da nossa igualdade de mulheres que nós conquistamos na Constituição, mas que acaba sendo para a mulher um peso, que é dividir, da mesma forma, pagar as despesas de casa, dividir as despesas de casa com o marido. Aí ela falando, da onde eu vou tirar? Como que eu posso pagar metade das despesas do meu filho se eu não tenho? Minha profissão, eu estou começando agora. E nessa conversa, né, então, dela mostrar o sentimento dela, e do trabalho, de pergunta, de reflexão, e do trabalho com ele, de, olha, vamos pensar, como é que você imagina? E a coisa de se colocar no lugar do outro. E foi que ele pegou e se mobilizou. Não, realmente, eu preciso contribuir durante tantos anos, vamos estabelecer, vamos ver. Aí a questão não é ou isto ou aquilo. Não é se dizer, tem direito à pensão? Sim. Tem direito à pensão? Não. Não é. Pode pensar, né, alternativas dentro de dois extremos. Então, como? Quantos anos? Quanto tempo será que você demora para se recolocar no mercado? E isso é conversado. E pode ser levado isso para o juiz, para depois ele homologar. Não tem problema nenhum com isso, né? E aí, o que sentimento ouço na fala do outro. E quando se começa no sentimento, isso, né, na justiça restaurativa é muito bacana, a questão da comunicação não violenta, se você fala sobre o seu sentimento, sem um julgamento sobre a atitude do outro, você consegue mobilizar o outro. Então, é super interessante. Você é super injusto, você sempre faz isso para mim. Você está acusando e julgando. A pessoa se fecha na hora. Não tem. Agora, eu me sinto extremamente desrespeitada. Eu me sinto quando acontece essa situação. Então, enfim, tem formas de você chegar e se conectar com o outro. Então, é esse o trabalho. E, por isso, também, a questão da importância desse treinamento e até de uma supervisão também, que é como se fosse até a questão da terapia, né? O terapeuta, que faz muita terapia, precisa da ajuda de um terapeuta para trabalhar suas questões. Muitas vezes, eu, como mediadora, vou atrás de colegas mediadores, escuta, me ajuda, porque a gente tem um trabalho que você é imparcial, e tem que trabalhar essa imparcialidade o tempo inteiro, mas sou ser humano, os mediadores são seres humanos, e são tocados pelas questões que são ali trazidas. Então, você não tem como ser totalmente, dizer que, olha, não, eu não sinto nada, não é verdade. Então, tem momentos em que te pega uma questão ou outra. E aí, como você poder trabalhar isso, né? Que tem a questão da supervisão e tudo mais. Bom, nessa questão, né, do comprometimento, relação de respeito, confiança, né, a paciência, tempo para conseguir ser ouvido, paciência também como também o operador. Os benefícios, né, que são verificados, que as pessoas estão verificando e estão valorizando, que é essa facilitação do diálogo, preservação da relação interpessoal, também em relações comerciais, você atuar como advogado de empresas que se preocupam, que é no caso dessa incorporadora, mas também outras relações comerciais, que se preocupam em manter o cliente, né, aquela questão da fidelidade do cliente, a atuação do advogado, da empresa, é importantíssimo. Então, a questão da importância de se olhar para o mediador ou conhecimentos de mediação para se trabalhar como advogado empresarial. A maior rapidez na resolução dos problemas, então, né, você tem aí uma entrega da solução com maior rapidez, menor desgaste emocional e financeiro, projeção futura dos ganhos e perdas de cada escolha feita, isso também ajuda muito, porque, às vezes, a pessoa está dentro de um conflito tão atrapalhada com aquilo que ela não consegue ter noção do que vai ser para frente, e, às vezes, tendo o trabalho de poder pensar, né, e aí, essa escolha vai gerar o quê? Você ajuda a pessoa a ter esse tipo de reflexão, que ela se flexibiliza e está na situação de uma forma diferente, e que é essa construção de agenda para ações futuras. O CONIMA é o Conselho Nacional de Mediação e Arbitragem, uma entidade que tem como objetivo principal congregar e representar as entidades de mediação e arbitragem,
visando a excelência. Então, é um conselho que trabalha e que agrega instituições. O FONAME, que eu comentei com vocês, que também é uma reunião de mediadores, e funciona lá no CBPEG, é o Centro Brasileiro de Pesquisa Jurídica, lá que eu tive a oportunidade, né, desse contato com o professor Cazu, com a professora Ada, que eles têm ali um olhar e estão dando essa abertura para nós, mediadores, de conversa e de reflexão de como ser aberta essa porta também. Então, né, a questão de buscar discussões, até agora, recentemente, acabou de veicular nos nossos e-mails, né, uma preocupação de uma das pessoas, tem um projeto de lei, que é o número 718 de 2009, mas, por favor, esse projeto de lei é um projeto de lei que procura falar daqui, de São Paulo, pensar a conciliação e mediação continuando sendo um trabalho voluntário, então, quer dizer, todo mundo se mobilizando, escuta, isso aqui não pode passar, aí daí vem um dos integrantes, não, calma, a gente já teve contato lá, não vai. Então, é um trabalho que está sendo feito, né, nesse sentido dos cuidados que eu falei inicialmente, dos cuidados que nós precisamos ter com esses institutos novos, né, que estão aí surgindo no mundo jurídico. Os critérios para capacitação para conciliação, o FONAME, então, teve, né, todo um tempo que a gente participou, discutindo, olha, o que poderia ser considerado, então, convidando pessoas dos mais variados, né, então, da PUC, de vários institutos que dão as aulas, então, dizendo que, para a conciliação, no mínimo 50 horas teóricas e 50 horas de estágio supervisionado. Então, realmente, não é uma atividade, né, simples, é uma atividade que requer conhecimento e técnica. Do CONIMA, na conciliação, o CONIMA não estabeleceu sobre conciliação. Mediação, o CONIMA estabelece 60 horas teóricas e 50 horas de estágio supervisionado. O FONAME estabeleceu 80 horas teóricas e 80 horas práticas para a mediação, né? Aí, o meu livro, que eu vou sortear, que foi o resultado da minha dissertação de mestrado, e aí depois eu tive a felicidade de publicá-lo. E aí eu só deixo aí para a gente dar a questão da reflexão, uma última, né, tela com relação à existência da verdade, né? A dupla existência da verdade. Então, fala Fernando Pessoa, falando: encontrei hoje em ruas, separadamente, 2 amigos meus que se haviam zangado. Cada um me contou a narrativa de por que se haviam zangado. Cada um me disse a verdade. Cada um me contou as suas razões. Ambos tinham razão. Ambos tinham toda a razão. Não era que um via uma coisa e o outro outra, ou um via um lado das coisas e outro um lado diferente. Não. Cada um via as coisas exatamente como se haviam passado. Cada um as via com um critério idêntico ao do outro. Mas cada um via uma coisa diferente, e cada um, portanto, tinha razão. Fiquei confuso dessa dupla existência da verdade. Então, é claro que isso, dentro do mundo do direito, causa, né, uma coisa, né, da busca da verdade, mas para a gente poder pensar que a gente, claro, quando você está lá judicialmente com o cliente, você vai defender a verdade do seu cliente, mas que, muitas vezes, até para defender a verdade do seu cliente, você se abrir um pouco para a verdade do outro pode facilitar o seu trabalho. Porque a intransigência né, a rigidez de posições impedem qualquer, né, tipo de composição, no sentido de não de abrir mão, não nesse sentido de ceder, mas de poder pensar, olha, isso pode ser mais interessante para o meu cliente do que eu ficar batendo aqui o pé e, no final, tudo atrapalhar, né, se perder. Então, eu agradeço muito a vocês a paciência, vocês me ouvindo aqui, estou aqui à disposição para responder e bater um papo, como vocês preferirem.